Olá, seja bem-vindo à quarta aula do Workshop Personal Sênior. Eu espero que você esteja gostando e hoje nós vamos conversar sobre o domínio das considerações gerais na prescrição do exercício físico. Eu vou falar em 4 momentos. Eu vou falar da avaliação funcional que antecede a prescrição, eu vou falar antes de iniciar a sessão de exercício físico, durante o exercício físico e após o término da sessão de exercício físico. Considerações gerais. O nosso tempo não nos permite esgotar cada assunto e falar de cada prescrição, de cada modalidade, de quantificar. Mas ele vai dar um direcionamento do que você deve estudar, se preparar e se organizar para prescrever e desenvolver uma sessão de exercícios segura e eficaz. Quando se fala em prescrever exercício físico, tem uma etapa que antecede, que é a avaliação funcional do idoso. Na última aula, nós já conversamos sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento, quer dizer, o processo de envelhecimento senescente, e tivemos uma aula sobre aspectos gerais da funcionalidade que eu abordei como devemos diferenciar a capacidade funcional do idoso. Bom, entender quais são as alterações fisiológicas e qual que é o espectro de funcionalidade que existe, quer dizer, do idoso robusto até o idoso acamado, você vai utilizar toda essa informação numa avaliação funcional, que tem o objetivo de identificar as condições de saúde, realizar testes funcionais e, por fim, qual que é o produto final da avaliação? Um plano de cuidados. Dentro desse plano de cuidados, você tem a prescrição de exercício físico. Nesse momento, você discute com o cliente, com o idoso, os recursos que você vai ter para poder praticar a profissão, para exercer a profissão, se você vai ter academia, se vai ser residencial, se é numa clínica. Então, é importante esse momento da avaliação que você tenha todas as informações para conseguir prescrever uma sessão de exercício, um período de exercícios de forma segura e eficaz. Um segundo momento, após realizar a avaliação, você prescreveu, escolheu os recursos que você vai utilizar e vai iniciar a sessão de treinamento. Então tem um momento que antecede a sessão que no personal trainer convencional, ela às vezes a pessoa dispensa. Já chega, cumprimenta e vamos treinar. Com o personal sênior, não. Como personal sênior é diferente, você tem que acolher o idoso, receber o idoso, ter uma conversa. Aí eu falo que eu faço uma anamnese informal. Não vou sentar e sistematicamente. Mas durante o meu diálogo, conversando com o idoso, o objetivo, às vezes, minha fala tem um direcionamento. Eu posso estar falando de política, de futebol, seja o que for, mas ela tem um direcionamento. Eu busco identificar a vitalidade, como foi a noite de sono. Quando eu penso em vitalidade, eu estou pensando no humor, se ele não está deprimido, se não está com apatia, se fez o uso adequado dos medicamentos. Depois que eu fiz essa conversa inicial, informal, de acolhimento do idoso, eu vou sempre verificar, se for no treinamento personalizado, ótimo, né? Principalmente se for individual, eu vou verificar os dados vitais com muita calma. Eu vou fazer a aferição da PA, frequência cardíaca, saturação de oxigênio. Eu vejo todos os dados vitais e identifico se ele está em condições de treinar ou não. Se os dados vitais derem alterado, uma pressão alterada, se ele for diabético, ele pode verificar a própria glicemia. Se verificar que os dados estão alterados, que os valores estão alterados, eu tenho 2 decisões. Eu verifico se as alterações
são sensíveis ao exercício físico e eu preciso reorganizar a minha prescrição, peso, intensidade, tempo de esteira, equipamento. Aí eu estou falando dos aspectos que envolvem normalmente o sistema cardiovascular, né? Mas eu posso fazer uma verificação de dor. Ele apresenta, antes da sessão, uma queixa expressiva de dor de joelho, quadril, coluna. Ou então ele está muito apático, triste, não tem muito interesse. Isso tudo eu vou ter duas decisões para tomar. Ou eu interrompo a sessão, porque eu imagino que a sessão vai colocar em risco a integridade física, né? Corre o risco de uma intercorrência, precisa de uma reavaliação, ou eu vou adaptar a minha prescrição que eu tinha planejado anteriormente. Veja bem que esse é um momento crucial na prescrição do exercício. E você vai realizar isso antes, é uma tomada de decisão que pode levar em torno de 5 minutos. 5 minutos você tem que identificar o estado geral, verificar a interação medicamentosa, realizar as aferições básicas de dados vitais e tomar a decisão se adapta ou se você interrompe a atividade, encaminha, revê, repensa a intervenção. Isso do individual. Vários de vocês devem dar atividades coletivas e devem estar perguntando como que eu vou fazer isso com atividade coletiva. Eu trabalho com atividade coletiva, eu sou profissional da Academia da Cidade em Belo Horizonte, que tem o nome Academia da Cidade, mas o programa do governo federal é a Academia da Saúde. E eu trabalho com, às vezes ao mesmo tempo, em 30 minutos, eu tenho 25 idosos, das diversas condições. Aonde está o meu diferencial? Na avaliação que eu fiz, eu começo a colocar uma hierarquia de quem é mais robusto para quem está pré-frágil ou frágil. E na situação coletiva, eu vou realmente eleger aqueles que devem passar por esse acolhimento mais minucioso. O acolhimento geral, eu pergunto, pessoal, todo mundo usou o medicamento? Está todo mundo bem? Dormiram legal? Temos condições de fazer exercício? Normalmente, com a educação constante do processo, eles se manifestam. Eu queria olhar minha pressão. Eu não estou me sentindo muito bem. E aí a gente se desdobra em ter que dar atenção para a turma que tem que iniciar de forma coletiva e você tem que avaliar individualmente, rapidamente, aquele idoso. O trabalho coletivo realmente demanda muita agilidade, muita desenvoltura que você só consegue exercendo a profissão. Durante a sessão, aí depende se é individual, se é coletivo. Se tem momentos de musculação, se tem momentos de atividades aeróbias, ou se tem momentos de atividades funcionais ou multimodal, depende. Mas durante a sessão, você vai executar a sua proposta de prescrição. E aí eu quero deixar bem claro, independente da modalidade que você for usar, ela tem que ser palatável para o idoso. O que é ser palatável? Não fique pensando somente no exercício. Pense no indivíduo. Escolha para ele, não para você. Não adianta nada você ter um planejamento fantástico no papel e que não está adequado à realidade, ao interesse, à motivação, à adesão. Um trabalho de 2017 apresentou os motivos por que um idoso se afasta da musculação particularmente. Ele cita medo de morrer, ele cita receio de não ter um profissional adequado, ele cita falta de apoio da família, dentre outros motivos. Então, ele já vem com uma carga de receio, na maioria das vezes, da modalidade que ele vai utilizar. Nós temos a recomendação da musculação pelo fortalecimento, pela redução da sarcopenia e melhora da funcionalidade. Nós temos a recomendação do exercício aeróbio por todas as suas vantagens metabólicas e funcionais. Nós temos a recomendação do exercício de equilíbrio, de coordenação,
dentre eles os funcionais. Então você tem uma série de recursos que você vai ter que organizar em quantidade e intensidade. Bom, isso durante a sessão de exercícios você tem que pensar em dois aspectos: na segurança e num estado favorável para o idoso ter adaptação. Você tem que dar a quantidade que ele tem adaptação. Vou falar primeiro dessa situação que me incomoda tanto, que é o idoso realizar todas as atividades de uma academia, é o idoso realizar atividades longas. Devemos evitar sessões extremamente prolongadas para o idoso. Idoso tem um perfil inflamado, subclínico. Podemos depois conversar mais sobre isso, mas o que eu quero dizer é que ele tem menor resistência ao estímulo, à agressão, que é o exercício físico. O exercício físico ele é algo que estimula através do estresse. Então, durante a sessão de exercício, uma consideração que eu não poderia deixar de fazer é pensar bem na duração do exercício, independente de qual modalidade que você está usando. Se você quiser quantificar isso em números, de uma forma geral, uma boa sessão de exercício com uma carga de estresse fisiológico para adaptação adequada não deve passar de 30 a 40 minutos. Agora, aquele idoso que chega na academia, faz hidroginástica, depois faz alongamento, depois faz pilates e fica... É um processo que vocês devem pensar que pode ser que socialmente esteja sendo favorável, mas você tem que repensar na demanda que aquele organismo está recebendo. Com relação a quem é personal sênior, para quem atua como treinamento personalizado, não propõe a sua intervenção como sendo 1 hora de sessão. A sua intervenção é o tempo, a sua sessão, o seu trabalho é o tempo necessário. Eu várias vezes dei personal para idosos. Eu trabalhei muito tempo com idosos de 90 anos, eu dava 20 a 30 minutos. A minha sessão era de 20 a 30 minutos de exercício. Às vezes eu gastava 10 minutos com o momento anterior e 10 minutos com o momento após a sessão. Mas a sessão era de 30 minutos e tive excelentes resultados. Não vincule a sua intervenção ao tempo, e sim ao que você deve fazer. Com relação à segurança, é outro momento, outra consideração importante que eu tenho que fazer. Eu não relaxo. Eu trabalho com atividades coletivas, eu estou fazendo a regência da aula, o tempo inteiro eu estou observando comportamentos diferentes durante a minha intervenção, durante a minha aula. Idoso que vai para o banheiro sozinho e fica muito tempo, idoso que muda o comportamento durante a aula e puxa o ar, né? Criam uma situação muito diferente do que o exercício estava proporcionando. O tempo inteiro eu estou monitorando e eu educo para a automonitoração. Quer dizer, para que eles consigam perceber início de tonteira, mal-estar, sensação de desmaio, algo que seja atípico do exercício físico. Eu estou o tempo inteiro orientando. Então, as minhas considerações durante a sessão de exercício, a prescrição de exercício, é quantificar de forma adequada para não sobrecarregar o organismo e o tempo inteiro, quem é personal sênior não distrai. Principalmente a turma do coletivo. Não existe você ficar na frente dando aula e gente começando a sair, idoso começando a sair porque não está dando conta. Quer dizer, você está dando show e quem aguentar, aguenta. Quem não aguentar, sai. Então, não é personal sênior. Não faz diferença entre você e qualquer outro que esteja lá. Você tem que antecipar situações de risco. Antecipar situações de queda. Principalmente em atividades coletivas. Várias e várias vezes eu já antecipei, me aproximei, segurei. E aquele que demonstrava maior dificuldade numa atividade funcional que eu estava propondo, é exaustivo. Quem faz sabe que não é fácil. E o último momento das considerações
da prescrição é após a atividade. Após a atividade é diferente também quando você é personal sênior. Quando você é personal trainer, terminou, você bate na mão, fala até a próxima. Personal sênior, não. Personal sênior você vai também fazer de forma informal uma coleta de informações de como foi a sessão. Pode ser que naquele momento ele relate que teve um desconforto, uma breve dor no peito, um mal-estar, uma falta de ar que passou e você não conseguiu perceber, ele disfarçou, mas naquele momento ele fala. Quando interrompe a sessão e está de frente para você e você tenta extrair, naquele momento ele fala. Também é momento de verificar os dados vitais novamente. E você tem duas decisões para tomar. Os dados vitais estão com os valores normais, você dispensa. Os dados vitais estão com os valores alterados, ele permanece mais tempo com você. Você aguarda a PA reduzir, você aguarda a frequência cardíaca normalizar. Esse é o treinamento personalizado, que é viável. Isso faz diferença entre você e um generalista. Se você quer ser um personal sênior, um especialista na gerontologia, tudo isso faz diferença. Isso tudo, os filhos estão avaliando, as pessoas, o próprio idoso está vendo a diferença entre você e um personal que não é especialista. Porque, afinal de contas, você vai cuidar de pessoas que têm fragilidades ou condições que precisam de uma atenção diferente. Se os dados estiverem vitais, se os dados vitais estiverem alterados e permanecerem alterados, você vai ter que fazer a busca, se encaminha para o colega médico, se chama um familiar. Você não libera um idoso com a glicose reduzida, você não libera um idoso com uma sistólica de 200, de 190. Você não dá tchau para ele. É sua responsabilidade. Se ele tiver um acidente vascular encefálico dirigindo ou no ônibus, você foi o último profissional de saúde que cuidou dele, você é legalmente responsável. Então, esse momento de finalizar, ele é muito importante e na perspectiva de rever cargas, rever modalidades, é o momento que você consegue também extrair e anotar para o seu plano de cuidados se você tem que rever algo na musculação, se você tem que rever algo nas outras atividades que você está propondo. É um momento muito importante. E os colegas que têm a mesma atividade que eu tenho de trabalhar com aula coletiva. Bom, a aula coletiva eu procuro encerrar e eu respeito a mesma hierarquia que eu falei anteriormente. Aqueles que na avaliação funcional eu coloquei numa hierarquia funcional que precisam de mais atenção, os que estão mais próximos da situação de serem robustos, eu dispenso. Até a próxima. Aqueles que eu considero que são pré-frágeis ou frágeis e que precisam de uma atenção, que pela avaliação, o acolhimento antes de iniciar a sessão de exercício, eu faço os mesmos procedimentos. O que eu quero colocar para vocês, principalmente quem trabalha com momentos coletivos, atividades coletivas para idosos, não tenha pressa. O que isso quer dizer? Se eu precisar verificar a PA de 4 idosos, eles vão esperar. Eles vão esperar. Eu vou com calma, um por um, verificando a PA e vão esperar. É diferente, gente. É diferente. Você tem que criar uma rotina com mais calma e diferente. Quer dizer, a prescrição de exercício ela é muito além do momento que você faz 3 de 10. Essa é a diferença. É muito além. Quem trabalha com idosos e quer se diferenciar e tem uma postura mais especializada, ele pensa, primeiro ele já pensa uma avaliação diferenciada, segundo ele pensa o momento que antecede, o momento durante o exercício e o momento após o exercício. Tudo isso faz parte da sua intervenção, tudo isso faz parte da sua prescrição. Porque se ele está alterado, na próxima sessão eu talvez tenha que remanejar a minha carga de treinamento, a minha proposta de prescrição. Ou até a modalidade, não sei, vou ter que pensar. Bom, hoje foi a 4ª aula e o objetivo foi
conversar sobre considerações gerais da prescrição de exercício. Não realmente discutir carga, volume, intensidade adequado. O tempo não seria adequado. Mas eu quis falar de informações que poucos colegas param para pensar. Nós somos treinados na graduação a pensar na sessão de exercício. O que é melhor, 3 de 10 ou 4 de 8? O que é melhor, esteira contínua ou esteira intervalada? Esse pensamento é muito reduzido. O pensamento de um personal sênior é mais amplo. Eu tenho mais coisa para olhar, muito além da quantidade de volume e intensidade de uma sessão. Obrigado e até a próxima aula, que nós vamos conversar sobre mercado de trabalho. Vai ser um bom bate-papo. Obrigado.